entrega é algo que mexe muito com cada um. É algo que é difícil nós entregarmos algo. Quando nós temos algo em nossas mãos, é muito difícil a gente pegar e passar para outra pessoa. É muito difícil a gente ter um maço de dinheiro e entregar para outra pessoa. É muito difícil nós termos algo que nós gostamos muito e entregar para outra pessoa. É isso que nós vamos ver essa noite. Uma entrega. Tu volta lá no primeiro lá, quer te fazer favor? É uma entrega que nós vamos ter que deixar algo para ir para algo. Alguém deixou esse algo e foi para algo. Jesus passou aqui com nós. Ele teve uma breve passagem. Ele que é infinito, passou em torno de uns 33 anos da vida dele aqui com nós, aqui no nosso planeta. Ele desceu da sua glória, saiu com uma virgem, teve infância, cresceu. Ele aprendeu muitas coisas com as pessoas, aprendeu muito com cada um que estava na época, mas ele era Deus. Como assim ele aprendeu? Jesus nunca deixou de ser humano. Nós não podemos separar que Jesus, claro, Jesus é Deus, sim, Jesus é Deus, mas Jesus também foi um humano, foi um ser humano. Então convido vocês a abrir em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 até o 46, nós vamos ler. Como nós estávamos falando da infância de Jesus, ele saiu da Virgem Maria. A Bíblia não conta muitas coisas da infância de Jesus, mas temos um texto que está lá em Lucas, que ele vai falar que ele estava no meio de mestres da lei, no meio de professores, como se fosse aqui para o nosso tempo de hoje. E ele estava debatendo de igual para igual. Ele estava falando assim, assuntos importantíssimos, que as pessoas, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos traz, que aqueles mestres estavam assim, maravilhados com tudo que ele falava, com tudo que ele dizia, com tudo que ele ministrava para essas pessoas, para esses mestres. E a Maria estava bem desesperada, por causa que era um tempo assim, do tabernáculo, então tinha muitas pessoas, e ele se perdeu da mãe, e a mãe dele ficou desesperada. Pensa, um piá de 12 anos, perdido no meio de uma multidão, por mais que ele era Deus, mas ele estava sob o controle e o cuidado de Maria e de José nessa época. E ele estava lá conversando, quando a Maria achou ele, deu aquela aliviada lá, pronto, achei meu filho, está aqui. Daí ela, conversou com Jesus e tal, Jesus aprendeu. O início de seu ministério foi ali por volta de uns 30 anos, quando Jesus tinha seus 30 anos, ele começou. Então ali ele fez muitas curas, ele fez muitos milagres, ele mostrou muita santidade de Jesus, ele mostrou muitas coisas assim com que as pessoas que estavam perto dele, principalmente os discípulos, aprendessem muitas coisas. Os discípulos tiveram uma grande aula com o nosso mestre. Os discípulos tiveram que entregar muitas coisas para seguir o nosso mestre. Vamos pegar o exemplo de Pedro, um discípulo que era um pouco fervoroso, seu sangue mais irado, mais bravo. Ele deixou de ser pescador, que era a profissão dele, que ele tanto gostava, era onde que ele levava o sustento para a casa dele, para dentro, onde que a sua mulher se alimentava, ele se alimentava. O que ele fez? Deixou aquilo e foi seguir Jesus. Ele entregou a profissão dele, mas ele não deixou de seguir a palavra do nosso mestre. Ele foi. E foi assim com cada um discípulo. Coloquei aqui um em específico, o Pedro. Então vamos ler juntos aí o 36. Amém? Jesus 26, 36 ao 46. Mateus 26, 46. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse:
sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando-se consigo Pedro e os outros filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Dize-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. 43. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. É algo que Jesus estava passando muita angústia, muita tristeza nesse lugar. Getsemane era o lugar preferido de Jesus. Era onde Jesus gostava muito de ir lá orar. Getsemane, ele tem um significado. Ele significa prensa de azeite. Lá tinha uma prensa de azeite. A oliveira, onde saiu o óleo, eles pegavam, prensavam ela de uma maneira para sair o óleo. Não é à toa esse significado. É aqui onde o nosso mestre começa a ser prensado. Como nós lemos na introdução do culto, em Isaías, é onde que ele começa a ser mastigado, ser torturado, ser esmagado. É tudo isso aqui nós conseguimos ver aqui em Mateus, nesse lugar chamado Getsemane. No 36, ele fala: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhe: sentem aqui enquanto vou ali orar. Eu tenho o costume de ir lendo o texto e falando, um pouco diferente do nosso pastor. O nosso pastor ele lê o texto e já vai pregando. Eu já não consigo. Então aqui no 36, a gente consegue ter algumas coisas para a nossa vida. A primeira delas ali é dividir nossas aflições só com algumas pessoas. Como a gente consegue, estamos lendo aqui o texto, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E os textos vai seguindo: levou-se consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Então Jesus estava com seus 11 discípulos. Por que 11? Não eram 12? Calma. O traidor tinha se afastado. Um pouco antes a gente vê a ceia de Jesus, a última ceia de Jesus, aonde que Jesus fala: ó, Judas, tu vai me trair. E ele se nega e sai. Então só estava Jesus com seus 11 discípulos. E Jesus, com todos esses 11, ele foi para um lugar que ele já sabia que a hora de se entregar já estava chegando. E ele disse para os seus 11: fiquem aqui. Aí ele apontou assim: Pedro, Tiago, João, venham comigo. Ele levou com ele os mais íntimos, os mais próximos de Jesus. João, um discípulo amado, onde que tem uma grande revelação que Deus colocou no coração de João, que é o Apocalipse. Eu gosto muito do Apocalipse, que as pessoas acabam não querendo ler Apocalipse porque é o final dos tempos, mas eu acho um livro tão lindo, por causa que ele fala da glória, ele fala do final dos tempos, que não é que nós vamos deixar algo, nós estamos entregando essa terra aqui, pecadora,
para ir a um lugar santo, um lugar que Jesus já preparou. Jesus já foi lá fazer as moradas para nós, amém? Então é algo tremendo, é algo incrível. Nós precisamos criar mais gosto para ler este grande livro, no qual Deus revelou para João. E João era um dos discípulos amados de Jesus. Jesus estava com os seus discípulos. Então ali, no momento da aflição, estava só com os mais próximos. A gente encontra os nomes do Pedro, Tiago e João lá em Marcos 14:33. Então, Jesus quis dividir as aflições dele só com as pessoas mais próximas. O que o texto traz para nós? Que muitas vezes a gente pega e começa a contar os problemas para todo mundo. Começa a sair falando para A, para B, para C, para D. De repente a gente acaba falando para alguém que a gente acha que gosta de nós, acaba no fundo do coração dela não gostava de nós. Aí esse nosso problema começa a virar fofoca, daí vira uma bola de neve. Então o que Jesus fez? Vem comigo aqui, Pedro, Tiago e João. Eu vou levar só vocês. E os outros ficaram um pouco mais afastados. Está um pouco difícil de ver, eu acho, né? Mas aqui estão os três que estão vindo com Jesus. E a narrativa da Bíblia vai seguindo, no 37. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, chegou a entristecer-se e a angustiar-se. Então aqui, Jesus começa a enfrentar toda a ira de Deus, por causa do nosso pecado, por causa das nossas falhas. É neste momento onde Jesus começa a sentir toda a prensa, começa a sentir toda a agonia, começa a sentir toda a tristeza, toda a angústia. É aqui que ele sente toda a dor no seu íntimo, por causa dos nossos pecados. Mas ele sabia que aquilo era a vontade de Deus, e era aquilo que fazia ele ir para onde ele devia ir. Ele estava se entregando, ele estava se deixando para seguir o plano do nosso Pai, o plano do nosso Senhor. Nós cantamos grande é o Senhor, e graças a esse grande Senhor, nós podemos um dia ter a nossa vida eterna. Graças a esse Senhor, grande Senhor que entregou o seu Filho único por nós, por mim, por vocês, nós um dia vamos ter a grande oportunidade de conhecer a Nova Jerusalém, que nós vamos ter a revelação para João no capítulo 21 ou 22 do Apocalipse, se eu não me engano. Leiam em casa, 21. Vai dizer todas as coisas, vai ter pedras preciosas, vai ser um lugar incrível. E Jesus já foi preparar as moradas para nós. Amém? A narrativa vai seguindo no 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então aqui a gente consegue ver a plena humanidade de Jesus, aonde a dor dele começa a vazar, aonde a dor dele começa a se espalhar. Ele já não está mais conseguindo, por causa da ira de Deus, ele já não está conseguindo mais sustentar. E o que ele fala? Ele expressa para os seus discípulos, ele expressa essa dor forte, essa angústia forte para quem está de quem? Ao lado de Jesus, Pedro, Tiago e João. Muitas vezes nós precisamos expressar, muitas vezes nós precisamos compartilhar o nosso problema, mas nós vamos pegar pessoas próximas nossas, ao contrário de ficar falando para todo mundo a nossa dor. Vamos pegar pessoas que estão com nós, pessoas que querem ir pelo mesmo caminho, pessoas que têm conhecimentos bíblicos, pensamentos da palavra de Deus, que aí não vai ter erro, não vai ter como a gente pegar um conselho de uma pessoa que não deve. A pessoa que vai nos aconselhar vai ter respaldo da palavra de Deus. A pessoa que vai falar algo para nós, ela vai falar algo que vem da palavra de Deus, vem do seio do coração de Deus, vem de dentro do coração de Deus. E a narrativa vai seguindo no 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. O cálice, no Antigo Testamento, ele tem um símbolo de uma profunda,
da ira de Deus. Ele tem um símbolo da ira divina. E aqui ele está simbolizando a profunda tristeza e o sofrimento, como nós escutamos antes, que é ali onde que Deus começa a aplacar a sua ira, já começa a derramar a sua ira para Jesus. Então por isso que ele começa a sentir uma grande tristeza. É como se Jesus estivesse do seu ano 1 até agora com Deus olhando para ele. Mas agora é como se fosse assim, Deus estava virando um pouquinho. Ele se sentiu triste, ele se sentiu magoado. Eu como filho, se vejo o meu pai, agora eu não tenho mais pai, mas quando eu tinha, eu vi o meu pai se afastar de mim, ficava triste, porque era minha segurança, era meu porto seguro. Jesus está vendo Deus afastar-se. Por que Deus está afastando de Jesus? Não é que Deus não ama Jesus, pelo contrário, Deus ama demais. Mas só que Deus não ama o pecado. E o que estava acontecendo com Jesus? O pecado de todos e de todos os tempos estava sendo derramado sobre Jesus, estava indo sobre Jesus. Deus e pecado é algo que não combina, é que nem água e óleo, não vai juntar, não adianta. Deus e pecado não vai dar certo. Deus estava se afastando. Jesus não tinha pecado, ele foi feito pecado em nosso lugar. Mas aí, nessa oração profunda do íntimo de Jesus, ele podia chegar assim: tá, Pai, tu é o todo poderoso, tu é o Deus grandão, que nem nós cantamos com as criancinhas. Tu não pode fazer outro plano a não ser a minha crucificação? Tu não pode fazer de outro jeito para nós salvar toda a humanidade? Tu não tem como fazer isso, Pai? Mas o que Deus é? Deus escreveu em Isaías, através do profeta, que há um que vai ser mastigado, torturado pelas nossas iniquidades. Deus não age contra a sua vontade, contra a sua palavra. Foi esse o plano que Deus colocou. Aí ele vai seguindo no 41. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Já pensou? Nós contando muito com as pessoas que estão ao nosso lado, pedindo algo do nosso íntimo, algo com profunda tristeza e angústia. E quando a gente vira as costas e volta, essa pessoa está dormindo, ou está de braços cruzados, a gente não ia se frustrar. Eu imagino a indignação de Jesus, quando ele volta e vê os seus discípulos dormindo, nesse momento tão forte para Jesus. Caiu em tentação para não ser desleal diante daquela situação. Jesus pede para que seus discípulos orem para que não caiam em tentação, por causa que Jesus sabia o que viria pela frente. Sabia que os soldados romanos iam vir e iam levar o nosso mestre. Ele ia ser amarrado, ia ser levado para o sinédrio. Jesus sabia. E ele queria passar isso para os seus discípulos. Falar assim: orem para que vocês não caiam em tentação. É da mesma forma nós não sabemos, os discípulos não sabiam o que viria, mas ele sabe. Jesus sabe. Nós precisamos orar mais, nos entregar mais, deixar o nosso eu de lado e nos entregar como nós cantamos. Te dou meu coração, tudo que há em mim. É isso que nós precisamos, nos entregar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui ele está falando do espírito estar pronto, é quando estavam sob o controle de Deus. Jesus estava sob o comando de Deus, de acordo com a vontade do Pai. Jesus não estava fazendo a sua vontade, sim a vontade do Deus Todo-Poderoso, amém? Jesus não estava só cumprindo uma tabela, mas ele estava fazendo algo por Todo-Poderoso. É um filho obediente, é um filho que estava de acordo com a vontade do Pai.
Então o Espírito de Jesus sim estava pronto, mas a carne, sabendo o que iria acontecer, eu momentos antes aqui da pregação estava com um friozinho na barriga assim, porque a gente é humano, a gente sente dor, a gente sente tristeza, angústia. Jesus também estava sentindo tudo isso. Muitas vezes nós passamos por algo igual no Getsemane. Eu muitas vezes passei por grandes tribulações. Eu não sabia o que viria depois, mas Deus sabia. O que nós precisamos fazer é confiar mais em Deus, deixar o nosso eu, nos entregar mais para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele não ia deixar o seu filho desamparado naquele momento de angústia. Por isso o espírito dele estava pronto, mas a carne dele estava sendo mastigada, estava sendo torturada. No 42 ele segue: e retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível, afaste de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. De novo: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Como nós estávamos vendo antes, a Escritura toda deve ser cumprida. O que Jesus faz? Jesus faz a vontade do Pai. Por mais que Jesus queria sair correndo daquele lugar, queria sair correndo do Getsemane, ele queria fazer, acima de tudo, a vontade do nosso Deus. A vontade de Jesus, acima do sofrimento que estava passando no Getsemane, era fazer a vontade do Pai. Os nossos Getsemanes da vida não são fáceis. Não são fáceis, meus queridos. Não são fáceis. Se nós parar para pensar a nossa vida e fazer assim, uma retrospectiva dela, quantos Getsemanes nós já passamos? Eu creio que cada um aqui tem uma grande história para contar. Eu creio que cada um aqui tem um grande conto, uma grande entrega para deixar para Deus, por causa que, por mais que a dificuldade estava sobre nós, Deus estava no controle. Porque o que nós fizemos? Entregamos para Deus o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa angústia, a nossa tristeza. Aqui a gente vê nítido a oração do Pai Nosso, que Mateus escreve no seu capítulo 6, se não me engano, que é: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso nós estamos vendo muito nos cultos de quinta-feira da oração, que é: seja feita a tua vontade. Jesus aqui não está fazendo a vontade dele, mas sim a vontade como ele nos ensinou lá na oração do Pai Nosso. O Rogério vem aqui ministrar e falar muito da oração do Pai Nosso, que a gente não pode orar com uma forma decorada. Nós temos que orar e pensar em cada palavrinha, que cada palavrinha que está lá tem um grande significado para o nosso Deus. Amém? Aqui nós temos grandes lições. A oração de Jesus foi constante e por amor. Jesus orou quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes ele orou. E todas ele não estava fazendo a vontade dele, e sim a vontade do Pai. E por quê? Por amor a nós. João 3,16, que é um versículo mais lindo que esse, onde tem uma entrega, onde um pai está entregando um filho. Claro que o plano de Deus não pode ser frustrado. Ele tinha a solução para tudo isso, no qual ressuscitou o seu filho no 3º dia. Segundo, a oração totalmente submissa. Como é que nós oramos? Senhor, eu quero um PlayStation. Senhor, eu quero um tênis novo. Senhor, eu quero um violão novo. Não. Senhor, se for da sua vontade, eu gostaria de ter um violão novo. Senhor, se for da sua vontade, eu gostaria de ter um PlayStation para me divertir nas horas vagas. Senhor, se for da sua vontade,
Me dê um tênis, eu estou precisando, o meu já está apertado, sujo, rasgado. É diferente nós mandar a Deus e nós ser submisso a Deus, como Jesus foi submisso lá no Getsemane. Terceiro, tem uma frase que eu anotei aqui de um grande teólogo, que ele diz o seguinte: Jesus orava intensamente, pois ali estava o destino da nossa alma. Olha o que tinha nas mãos de Jesus naquele momento do Getsemane. Era o destino de nossa alma, de algo que é tão importante para Deus, de algo que tem um valor que é mais rico, mais valioso do que o ouro, do que a prata, do que o ofírio, do que a esmeralda. É algo muito mais valioso, é a nossa alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e deixar a nossa alma? Não adianta. Terceiro, oração e batalha. Aqui, Jesus não estava batalhando contra o inimigo, mas sim com Deus. Por que com Deus? Por causa do nosso pecado. Nosso pecado estava em Jesus. Deus não consegue estar junto com o pecado. E o mais forte disso tudo que aqui, sabe aqueles filmes lá que as paredes estão se fechando e tem alguém no meio assim que está segurando as paredes, assim, numa prensa? Não veio nenhum filme agora de cabeça, mas eu já vi essa cena. É como se Jesus estava no meio, aplacando a ira sobre nós, sobre a humanidade. Jesus estava assim: Pai, calma, nós temos um plano. Quarto e último, a oração e o consolo. Um anjo do Senhor veio consolar Jesus. Ali, nessa narrativa, ele não traz, mas Lucas 22, 43, ele vai dizer que o anjo do Senhor vai ser entregue, vai estar ali no Getsemane, e é onde ele vai consolar o nosso mestre. Jesus estava passando por grande tribulação, grande angústia, mas Deus, mesmo assim, com a sua infinita bondade, Deus é ira também, mas com a sua infinita bondade, o seu amor é muito maior de tudo. O que ele fez para consolar o nosso mestre? Enviou um anjo. O anjo foi lá junto com Jesus, consolou ele, deu forças a ele, deu um up em Jesus. Jesus, nesse momento lá, Lucas vai trazer no versículo próximo, que ele começou a suar sangue. Para suar sangue, a nossa angústia deve ser tão grande que eu não entendo muito de biologia, mas tem um negócio científico que fala que eu acho que as nossas glândulas começam glândulas, né? Enfim, eu não sei muito bem, elas começam a se contorcer muito e a suar, e nesse momento Jesus começou a suar de tanto orar, e suava sangue, de uma angústia tremenda, de uma angústia profunda. Não era brincadeira o que Jesus estava passando ali. Ali no 46, do 43 até o 46, ele segue: quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus, em um dos momentos mais difíceis de sua vida, encarou com coragem. Jesus já estava lavado de sangue, de tanto suar sangue, orando para Deus. E o que ele falou para os seus discípulos? Levante-se e vamos. Quem de nós, num momento difícil, num Getsemane da vida, levanta e fala assim: vamos enfrentar. É difícil, né, nós como humanos falar isso. É difícil nós estarmos passando por uma grande batalha na nossa vida, um grande problema, e ter esse entusiasmo, ter esse algo a mais que nem Jesus teve. Mas é um grande exemplo para nós seguir, nosso mestre. É um grande exemplo para nós olharmos e ver: Jesus, no momento de angústia e tristeza, ele se levantou e ordenou ainda que os discípulos fossem ao encontro
de quem iria pegar ele, para chicotear, para, cuspir na cara e tudo mais, como a gente sabe na narrativa. Em João 18, a narrativa vai seguindo. E quando Jesus fala, eu sou, eles recuam e caem. Aqui, quando Jesus está sendo entregue nas mãos, ele chamou os discípulos, levante-se e vamos, por causa que ele já estava vindo, os soldados vinham capturar ele. Quando ele vê isso, ele vai, ao encontro, ele vai se entregando. Jesus não foi capturado. Jesus tinha muito poder para ser capturado. Ninguém poderia ir lá e pegar Jesus. Não tem como. Jesus se entregou. Jesus foi como um cordeiro calado para o matadouro. Se a gente continuar lendo Isaías 53, leiam, é tremendo. A gente vai ver que ele foi calado. Nós vamos ver ali na escritura que ele foi calado para o matadouro. Ele se entregou por nós. Os soldados romanos chegam, Pedro, o irado, vê que o mestre estava sendo capturado. Ele pega a sua faca e corta a orelha de um deles. E o que Jesus fez? Levantou o soldado que estava com a orelha cortada. E o que fez? Curou. Quem que no momento de angústia, no momento que está sendo entregue, sabendo que tudo que acontecer, vai lá e ajuda o inimigo? Quem que consegue ajudar o inimigo no momento que estava com a orelha cortada, sangrando? Jesus consegue. Grande exemplo. Então, queridos, por mais que o nosso Getsemane da nossa vida não é fácil, por mais que o nosso Getsemane é pesado, por mais que o nosso Getsemane tem muitas angústias, muita tortura, nossos problemas às vezes a gente não consegue carregar nos nossos ombros. Nos cultos de quintas a gente vê as pessoas orando para Deus porque a única saída é Deus. Não tem outro. Por mais que a nossa dificuldade é tão grande aqui, terrena, mas há um lugar que está preparado, que Jesus já foi preparar, com grandes moradas, com lindas moradas para nós, que é a Nova Jerusalém. É nele que nós temos que entregar todas as nossas súplicas, entregar todos os nossos pedidos. É para Jesus que nós precisamos entregar a nossa vida. Se aqui tem alguém que não entregou, não quer caminhar de acordo com a vontade de Jesus, a vontade de Deus, faça enquanto há tempo. O tempo está passando, todas as coisas que estão acontecendo aí, não é brincadeira não. As coisas estão acontecendo. Jesus já está aqui, está quase assim, um estalo para chegar. E tem muitos ainda de braços cruzados. A gente precisa correr enquanto há tempo. Nós precisamos nos entregar para Jesus enquanto há tempo. Nós precisamos disso. Sem isso nós não somos nada. Que nós possamos, nessa noite, nos entregar. Que essa semana seja de entrega. Que essa semana o nosso problema seja entregue na vontade de Deus. Que essa semana a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, o marido, a esposa, nossos planos, gente, nossos planos sejam entregues nas mãos de Deus. A gente não sabe nem um segundo o que vai acontecer daqui a um segundo, mas Deus já sabe, Ele já decretou tudo. E Deus já sabe de tudo. Vamos entregar cada vez mais a nossa vida ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Quero orar com a amada igreja. Senhor, amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que nos constrange, que vai direto no nosso íntimo, Senhor Jesus. Que nós venhamos a nos entregar verdadeiramente de corpo, alma e espírito. Que nós venhamos a pegar o exemplo do Teu Filho amado Jesus Cristo, que foi e se entregou por nós, que se entregou nas mãos daqueles soldados, que se entregou de acordo com a Tua vontade, Senhor. Jesus orou 3 vezes, pedindo que afastasse dele este cálice, na qual estava aplacada a Tua ira, Senhor,
na qual estava aplacado. Jesus estava levando todos os pecados da humanidade, e Jesus orou 3 vezes, mas que não fosse feita a vontade dele, mas sim a sua. Que o nosso foco, Senhor meu Deus, que as nossas vontades, Senhor meu Deus, seja a sua, Pai. Que a nossa vontade, Senhor, de estar no melhor lugar, esteja cada vez mais fervorosa em nosso coração. Que nós venhamos a nos entregar verdadeiramente para esse Jesus que tanto nos amou, que se entregou por nós. Oh Pai querido, abençoa a semana de cada um que está aqui, Senhor meu Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um, os projetos de cada um, de acordo com a Tua soberana vontade, Pai amado. Que seja feito tudo, Senhor, neste lugar aqui também, Senhor. Nós entregamos este lugar a Ti, Senhor. Que cada ministério, Senhor, nesse ano de 2021 venha a ser feito de acordo com o Teu coração, ó Pai. Que cada pessoa que está aqui, que vem se achegar aqui neste lugar, Senhor Deus, venha se entregar de acordo com a Tua vontade, Pai. Levante mais, Senhor, levante mais líderes, Senhor, levante mais pessoas para fazer a Tua vontade nesse lugar, Senhor. A obra é sua, Pai. A obra é toda Tua, Senhor. O nosso coração também, Senhor, nós entregamos verdadeiramente a Ti, Senhor, nessa noite. Que nós venhamos a entender e levar essa palavra conosco por toda a nossa vida aqui terrena, Senhor. Que nós sabemos que há um grande lugar esperando por nós. Nós não sabemos o quando será esse momento, Senhor. Mas Você sabe, Você já preparou, Senhor. Aqui está a Sua santa amada igreja, Senhor. Abençoe cada um, Pai. Abençoe os planos de cada um de acordo com a Tua vontade. O trabalho de cada um, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Os estudos, os projetos, Senhor, tudo de acordo com a Tua vontade, Senhor, meu Deus. Assim nós entregamos, Senhor, nossas orações, as nossas súplicas, as nossas dores, as nossas iniquidades, Senhor Deus, tudo a Ti, Senhor Jesus, pois Você já passou por tudo. O Senhor é o nosso advogado, o Senhor sabe de tudo que nós passamos. O Senhor passou todas essas dores e que nós venhamos a nos entregar cada vez mais. Assim nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, amém. Que nós possamos a nos entregar verdadeiramente para esse Jesus que tanto nos amou. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. Que seus projetos estejam tudo conforme a vontade do nosso Deus.